Hoje eu vou apresentar aqui, falar um pouco sobre o projeto de pesquisa, que é a aplicação de sistema de informação geográfico e aprendizagem de máquina para uso racional e recursos hídricos na agricultura irrigada do semiárido mineiro, onde o local de estudo foi o norte de Minas Gerais, e esses aqui foram os pontos de vazão que nós estudamos, que são um contexto global que nos últimos anos o uso da água subterrânea ele vem ganhando destaque como alternativa estratégica em frente à crescente escassez de recursos hídricos superficiais. E esse aumento pela demanda por água, impulsionado pelo crescimento populacional, urbanização acelerada e expansão da agricultura irrigada, tem pressionado sistemas de aquífero, e especialmente regiões onde a distribuição espacial e temporal da precipitação é irregular. Estima-se que as águas subterrâneas respondem por aproximadamente 26% da retirada global, suprindo cerca de 43% da irrigação agrícola global. E em regiões semiáridas, geralmente as águas subterrâneas, elas são as únicas fontes confiáveis de abastecimento. No semiárido mineiro, essa situação não é diferente, por isso que a gente resolveu estudar o semiárido mineiro, porque ele tem uma irregularidade de chuva muito grande, elevada evapotranspiração e a escassez dos rios perenes. E a produtividade das reservas subterrâneas, elas são altamente variáveis no espaço-tempo, devido às condicionantes principais, como litologia, presença de fraturas, recargas hídricas, e a gente precisa estudar essa variabilidade, que muitas vezes se dá pelas vazões dos poços de monitoramento. Além disso, é importante a gente utilizar diversas abordagens metodológicas, como o uso de machine learning, algoritmos, e fazer essa integração com ferramentas de sensoramento remoto e sistema de informação geográfico, porque essas análises elas contribuem para políticas e estratégias de uso sustentável para a análise subterrânea. Então, o objetivo geral foi aplicar geotecnologias e aprendizagem de máquina para avaliar e prever a qualidade e a quantidade de água subterrânea, apoiando o uso racional na agricultura irrigada. Então, ele foi distribuído em 4 capítulos. O primeiro foi o estado da arte, em estudo de qualidade da água subterrânea, uma análise biométrica do tema em nível global. Esse capítulo ele já está aprovado em uma revista. Então, basicamente, a gente pegou a base do Science Direct, no período de 2000 a 2024, aplicamos alguns critérios de elegibilidade e encontramos diversas palavras-chave, autores principais. Foi um estudo que nos permitiu compreender mais sobre a água subterrânea e os estudos envolvendo as águas subterrâneas. Então, a partir de 2024, a gente vê um forte aumento de machine learning, predição, ou seja, uma tendência de integração entre hidrogeologia e ciências de dados. E também a gente vê que os artigos, eles tiveram uma evolução temática das palavras-chave. Não é que a palavra se transformou em outra, mas sim que os temas de pesquisa eles foram se conectando. Então, por exemplo, aqui nós temos que a quantidade elétrica e a classificação química, elas eram centrais nos anos 2000 e depois se associaram à modelagem e rede neural, por exemplo, na década seguinte. E hoje elas convergiram para machine learning e inteligência artificial. Então, isso representa a evolução natural das abordagens científicas. O capítulo 2 ele foi o potencial hídrico subterrâneo, onde a gente avaliou a vazão da qualidade da água, a vazão, a quantidade de água, por meio de modelagem espacial, a partir de machine learning. Então, nós tivemos 3.700 registros de vazão dos poços tubulares,
Usamos covariáveis ambientais, reclassificamos litologia, removemos outliers e tivemos como resultado que o melhor desempenho do modelo foi o KKNN. Ele representou melhor performance, explicando cerca de 75% da variabilidade da vazão dos poços. E ele conseguiu predizer a vazão dos poços em alta concordância em relação aos valores observados. Também nós observamos que as litologias carbonáticas, elas se destacaram como as mais produtivas, pois os sistemas cársticos fissurais, eles permitem grande circulação de água subterrânea. Além da geologia, o uso do solo, ele tem um papel crucial. A área de pastagem, floresta predominante foi uma área estudada também. Depois nós estudamos a qualidade da água subterrânea para fins de irrigação em região semiárida e foi um diagnóstico multiparamétrico e predição por aprendizagem de máquina, onde nós utilizamos alguns parâmetros físico-químicos, alguns índices foram calculados, fizemos a classificação da aptidão da irrigação e fizemos também o cálculo do IQA, do Índice de Qualidade da Água. Nós observamos que não teve uma diferença significativa entre período seco e chuvoso, e observamos também que a maioria da qualidade da água, ela estava ok para a irrigação no semiárido, na região do semiárido. Aqui nós temos a distribuição espacial dos resultados e dos índices reportados para o estudo, e o capítulo 4, que é o capítulo da qualidade subterrânea e recomendações agronômicas para irrigação no norte de Minas Gerais, onde nós fizemos o uso daqueles índices que foram calculados e fizemos observamos também os limites críticos por município. Então, nós fizemos os cálculos de quantos municípios estavam com condutividade elétrica alta ou irregular, porcentagem de sódio, todos os índices foram utilizados e calculados para todos os municípios do norte de Minas. Esses aqui foram os municípios que se destacaram. E aqui nós temos também o mapa do uso do solo do norte de Minas, da região do semiárido mineiro, e os principais cultivos da região. Então, a gente gostaria de agradecer ao IGAM e à FAPEMIG pela disponibilidade do projeto, pelo apoio financeiro e pelo apoio em conseguir realizar esse projeto. Sem eles, a gente não teria conseguido realizar.